Bom, vamos lá, pessoal. Boa noite. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre o nosso motor cilindros opostos convencional aí da aviação, certo? O nosso motor pistão. Então, a gente vai discutir um pouquinho aí dos sistemas dele, de como ele funciona, tá? Alguns componentes dele, só para a gente ter uma noção aí bem geral de como esse motor vai rodar. Então, esse aqui é o motor a combustão interna, o dito motor ciclo Otto, não é bem ciclo Otto, mas dito motor ciclo Otto. Então, a gente vai ver alguns componentes dele aqui. Vamos lá. Então, primeira coisa, quando a gente olha o motor assim de uma forma geral, o primeiro componente que a gente tem que enxergar é o próprio bloco do motor. Então, tá aqui o nosso bloco do motor, né? O bloco do motor, cilindros opostos aeronáuticos, é um bloco bipartido, ele é separado aqui no meio, são duas peças, uma peça do lado de cá, uma peça do lado de cá. Na parte de baixo do bloco a gente vai encontrar o cárter, então tá essa peça aqui que é o cárter do motor, e aqui atrás, fechando o conjunto, a gente tem a caixa de acessórios, que é essa peça aqui, certo? Que vai fazer todo o fechamento, né? A gente consegue ver aqui o fechamento da união do bloco com a caixa de acessórios, enquanto que aqui embaixo a gente tem o fechamento do bloco com o cárter, inclusive aqui atrás do cárter com a caixa de acessórios. Então, as quatro peças se unem de forma a montar um conjunto rígido e fixo, beleza? Então, a gente tem aqui o nosso bloco. Aqui a gente tem o nosso olhar de sustentação, nosso ponto de sustentação é por aqui, que quando eu for remover o motor da aeronave, eu vou içar o motor, né, nosso ponto de içamento. Aqui eu tenho o nosso respiro, então aqui está o ponto de respiro do motor, é por aqui que eu vou fazer, né, eu vou remover o vapor e as diferenças de pressão que tem dentro do cárter, né, o vapor do cárter sobe por aqui, daqui ele é levado por uma mangueira normalmente e é expulso aqui na parte de trás do motor para fora, tá bom? Então tá aqui o nosso respiro do motor. No nosso bloco eu vou ter toda uma série de marcações, então aqui ó, em relevo, aqui é o número 1, aqui o número 3, aqui o número 5. Do lado de lá tá cortado, não vai dar pra gente ver, mas do lado de cá a gente teria as mesmas marcações, número 2, número 4 e número 6, as marcações do número dos cilindros, bem como aqui na lateral eu tenho a marcação aí da ordem de fogo do motor, então aqui é a firing order do motor, 1, 4, 5, 2, 3, 6, certo? Firing order do motor, que vai identificar, né, pra gente, ó, tá aqui, ó, aqui pronto, ó, firing order 1, 4, 5, 2, 3, 6, tá? Pra gente poder aí identificar a sequência de ignição dos nossos motores, beleza? Legal, então vamos começar a falar dos componentes internos do motor, depois a gente vai para os acessórios e seguir uma ordem que nem a gente fez dentro da sala de aula. Então, quando eu penso na geração de potência desse motor, né, tudo começa dentro do meu cilindro e vai terminar dentro do meu eixo de torque. Então, vou começar aqui dentro do meu cilindro. Então, aqui essa peça toda aqui é o meu cilindro, tem a parte de baixo, a parte de cima. A parte de baixo é uma peça de aço chamada barril do cilindro. A parte de cima é uma peça de alumínio chamada de cabeça do cilindro. Elas são unidas por uma rosca, dá pra gente ver que tem uma rosca aqui, ó. Tá? São unidas por uma rosca e coladas, nunca mais solta essas duas peças, tá bom? Não são feitas para soltarem. Mas nosso cilindro é feito uma parte de baixo, o barril, a parte de cima, a cabeça, o barril onde eu tenho o contato mecânico do cilindro com os anéis, aqui os anéis, certo? E a cabeça, essa parte de cima, a gente vê aqui a cabeça, não tem contato, a cabeça é a região onde a gente vai trabalhar o calor dos gases, é onde eu vou ter vela, válvulas, é onde vai ter a combustão de fato, beleza? Bom, a pressão aqui dentro então vai empurrar o pistão para baixo, o pistão empurrando para baixo, ele transfere essa força para uma peça que a gente vai ver só um pedacinho dela aqui, ó, tem um pedacinho dela aqui, tá?
consegue ver aqui, consegue ver um pedacinho dela aqui no meio também, ó, entre o pistão e a biela, que é o pino do pistão. O pino do pistão, então, vai transferir esse movimento para a biela do motor. E aí a biela, né, transfere essa força, de novo, vamos lá colocar uma luzinha aqui, opa, a biela transfere essa força para o virabrequim. E aí lembrando, eu falei para vocês, o virabrequim tem 2 pontos de apoio, um ponto de apoio que a biela movimenta e um ponto de apoio que está aqui, ó, fixo no mancal do motor, né? Então, o ponto que movimenta junto com a biela a gente chama de moente, o ponto que fica fixo no mancal do motor, do bloco, a gente chama de munhão, tá? Então, o virabrequim, essa peça que está aqui, vai rotacionar, ele, né, essa excentricidade do moente em relação ao munhão, produz o torque que vai ser transferido aí até a saída no eixo para a minha hélice. Perfeito? Outra coisa que a gente consegue ver aqui, essa pecinha que a gente está vendo aqui não é o mancal é essa parte laranja. Essa peça verde, essa parte metálica que a gente está vendo aqui é a bronzina. A bronzina é uma peça normalmente aí de alumínio ou de liga de latão, tá? Que serve para desgastar no lugar do eixo. Então, em vez do eixo se danificar, eu danifico a bronzina. Eu protejo tanto o motor quanto o eixo, que são as partes mais caras, e sacrifico a bronzina aí em caso de uma troca mais barata, né? Uma manutenção mais barata. Beleza? Então tá aqui a nossa sequência. Outra pecinha que a gente vai ver aqui, ó, se a gente voltar aqui, tá aqui, ó, bem aqui fora. Então esse daqui é o pino do pistão. Esse daqui, que está em contato com o cilindro, é o bujão do pino do pistão. É porque o pino do pistão, ele é feito de aço. E aí, né, para aguentar todo esse esforço mecânico, ele é feito de aço. E o barril também. Se eu deixasse o pino do pistão em contato com o barril, eles iam se desgastar. Ia ficar riscando todo o barril e não ia dar certo. Então, o que eu faço? Eu ponho um bujão ali na ponta de alumínio, ou de latão, ou de uma liga latão com alumínio para ser mole, que é justo a função aí só de ele se desgastar, servir como uma peça de sacrifício entre o pino e o cilindro, e assim eu desgasto o bujão e não o meu cilindro. Perfeito? Beleza. Se eu venho aqui para a cabeça do meu cilindro, onde eu tenho mais uma série de componentes, eu já consigo falar de bastante coisa. Então vamos olhar aqui por dentro. Ó, 2 velas, padrão aeronáutico, 2 velas, válvula de admissão, válvula de exaustão. Já falei para vocês, tem 2 formas de identificar qual que é a válvula de admissão, qual que é a válvula de exaustão. Então a válvula de exaustão, como os gases estão pressurizados, ela é menor do que a válvula de admissão, que os gases não trabalham sob pressão. E ainda, se eu olhar aqui por fora, vamos olhar desse lado aqui que os cilindros estão inteiros. Se eu olhar aqui por fora, né, vamos lá, subindo, qual lado que eu tenho mais aletas de refrigeração? Se eu olhar aqui por baixo, ó, eu tenho a aleta de refrigeração aqui, eu tenho a aleta de refrigeração aqui, mas olha o tanto de aleta que eu tenho do lado de cá. Então essa região do lado de cá, tá, ela é muito mais refrigerada que o lado de cá, justamente porque o lado de cá está, né, perto aí da admissão. Então o lado da admissão, a gente consegue ver aqui, ó, o tanto de aleta que eu tenho, tem muito menos aleta que o lado da exaustão, justamente porque o gás que está passando aqui na exaustão está quente, então eu preciso refrigerar mais esse lado do que o lado da admissão, onde o ar que está passando aqui, né, está frio. Então a gente vai ter essa diferença aí no formato das aletas, né? Essas aqui são aletas de refrigeração, tanto essas daqui quanto essas daqui, das aletas de refrigeração. Perfeito? E aí eu tenho as minhas válvulas. As minhas válvulas estão conectadas ao meu sistema de comando de válvula. Então vamos ver um pouquinho do sistema de comando de válvula. Começa aqui, ó, com o nosso eixo de Kami, nosso eixo de comando, eixo de ressaltos. Então cada um desses é um ressalto aqui, ó. O ressalto, vamos pegar aqui o formato do ressalto aqui. Tá aqui o nosso ressalto. Então o nosso eixo de ressaltos, ele gira, fazendo com que o ressalto movimente e acione o tucho, essa peça aqui, ó. Essa peça aqui é o tucho, tá? O tucho transfere o movimento do ressalto para a vareta, que está aqui dentro da capa da vareta. Então, dentro da vareta.
A vareta transfere esse movimento para o balancim. E o balancim aciona a minha válvula, certo? Quando o tucho é liberado, né? Quando o meu eixo de câmbios gira e libera o meu tucho, o tucho vai ficar parado, né? Ele não volta sozinho. Então ele fica parado. Só que quando eu alivio a força do lado de lá, a mola que eu tenho aqui vai trazer todo o mecanismo de volta, empurrando o balancim, a vareta e o tucho para manter o tucho grudado ali no meu eixo de ressaltos. Tudo bem? Então tá aqui meu sistema de comando: válvula, né? Válvula, balancim, vareta, tucho, eixo de comandos, né? Com o meu ressalto aqui. E no meio do caminho a gente vai ter algumas peças. Como eu falei, a tampa da mola. Bem aqui escondidinho aqui, ó, a gente tem o casquilho, né? Tá aqui ó, os casquilhinhos que a gente vai usar para prender a válvula ali na mola, tá? Eu vou ter a capa da vareta. Eu vou ter aqui no meio, vamos ver se a gente consegue ver aqui, ó, tá pintadinho, mas a gente consegue ver, ó, essa peça tá pintada de azul. Isso aqui é uma guia de válvula, né? É ela que vai garantir que a válvula se movimente sempre na mesma linha, né? E ela também é feita de um material que desgasta mais fácil que o motor, é uma bucha, né? Então ela se desgasta mais fácil que a cabeça do cilindro, porque se ela danificar, eu tiro ela dali, coloco uma nova, problema resolvido, certo? E aí outra peça que a gente vai ter aqui também, ó, a gente consegue ver a marquinha dela aqui, né? Ela tá aqui, daqui até aqui, ó. Ela vai fazer essa marca, a gente consegue ver aqui, ó, essa linha dela ali atrás. Esse enxerto chama sede de válvula, que é a região onde a válvula vai bater, né? E aí a válvula batendo ali, ela vai desgastar tanto a válvula quanto a sede, muito mais a sede do que a válvula, e aí de tempos em tempos eu vou lá e refaço a sede. A hora que não der mais para refazer a sede, eu troco esse enxerto, problema resolvido. Eu perco uma pecinha, mas não perco aí o meu cilindro. Perfeito? Então aqui a gente tem aí a sede de válvula. Beleza, o que mais que a gente pode olhar aqui? Então a gente tem aqui, vamos falar do sistema de lubrificação. Tem aqui, ó, a minha tampinha, né, da minha vareta de óleo. É por aqui que eu vou olhar quanto de óleo tem no meu motor. Então tá aqui marcado em cima oil e aqui do lado tá marcado a unidade. Então aqui, ó, gauss, né, galões, e 3. Então esse motor aqui tem 3 galões de óleo, tá? Então além dali eu tenho aqui atrás também da parte de lubrificação, tá aqui, ó, minha bomba de óleo, tá aqui atrás, certo? E embaixo eu tenho o meu cárter, né? Então tá aqui o meu cárter. Então recebe aqui, ó, um ponto de drenagem, captação de óleo é feita por aqui, sobe para a bomba de óleo, então tem um filtro de telesparse para poder fazer a captação do óleo, certo? Isso aqui, ó, a gente chama de chip detector, é um ímã permanente que eu coloco ali. Nesse ímã permanente, quando passar uma limalha, alguma coisa que possa danificar o motor, fica retido ali. Aí quando eu quiser testar o óleo, eu só removo ele, não preciso drenar todo o óleo, eu removo ele e eu sei dizer se tem limalha ou não no meu motor, certo? Então aqui está o meu cárter ali no fundo, a gente consegue ver a vareta de óleo, tá? A vareta de óleo está ali, beleza? Então, dentro do cárter, a gente tem o começo do nosso sistema de admissão. Então vamos falar aqui do sistema de admissão de combustível. Começa aqui embaixo com o nosso carburador, né? Recebe aqui a massa de ar, passa pela nossa válvula aceleradora que regula a vazão de ar dentro do meu carburador e o nosso injetor de combustível conectado aí com essa câmara de flutuação onde está a minha boia. O nosso carburador tipo boia é o carburador mais usado na aviação, bem simples. E daqui para cima, o que eu tenho é uma mistura de ar com combustível. E esse ar com combustível, ele vai sair e vai aqui, ó, pro cárter, para dentro do cárter.
Tá? Por que ele passa por dentro do cárter? Porque aí o óleo quente que está no cárter aquece esse tubo e esquenta esse ar que está passando ali. E aí evita de ter condensação de combustível, condensação de vapor de água, um monte de problema depois. Então já começa a esquentar essa mistura aqui dentro, até porque o ar que entra no avião tá bem frio, né? A gente está falando aí de um ar a 0 graus, 10 graus, tá? Depende da altitude de voo, até menos que isso. Beleza? E aí quando ele chega aqui em cima, essa peça aqui, ó, a gente chama de distribuidor de indução ou distribuidor de admissão, tá? E é ele que vai distribuir o meu ar com combustível para os meus dutos de admissão. Tá aqui meus dutos de admissão, um por cilindro, certo? Um por cilindro, que vão mandar essa minha mistura ar combustível para dentro da minha válvula de admissão. Entrando aqui no motor, o meu ar combustível vai então ser comprimido, depois recebe a centelha produzida pelas velas, cria pressão, empurra o pistão gerando torque e depois é expulso pela válvula de exaustão e aí sai pelo meu sistema de escapamento que não está montado aqui, beleza? E aí, por fim, vamos lá, a gente tem a nossa parte elétrica. Então essa parte elétrica está aqui, ó, principalmente os nossos magnetos, né? Os magnetos são os sistemas de produção de centelha, o sistema de ignição. Então sai aqui do meu magneto, do magneto vai para a minha cablagem de ignição, né, formada por vários cabos de ignição individuais, então cada um desses é um cabo. O conjunto é uma cablagem. Da cablagem vem aqui para o meu cachimbo, então tá aqui meu cachimbo, que é a peça onde eu monto a minha vela, e depois para a minha vela de ignição. O motor aeronáutico tem 2 velas por cilindro e cada um dos magnetos vai comandar uma dessas velas. Então esse magneto aqui comanda as velas de cima, esse aqui vai comandar as velas de baixo, ou então eles vão fazer um X também, é bastante usual. Esse aqui comanda as de cima desse lado, as de baixo desse, e esse comanda as de cima desse lado e os de baixo desse, eles fazem esse X. Isso acontece por uma questão de segurança. Se um dos magnetos quebrar, eu perco uma vela de cada cilindro, mas eu não perco nenhum cilindro inteiro. Então isso é uma questão aí de segurança, tá? Aqui a gente tem também a nossa montagem aqui do nosso contagiros, tá? O nosso tacômetro. O nosso tacômetro aqui, nosso medidor de rotação, que vai medir aí qual que é a rotação, qual que é a RPM desse motor. Lembrando que aqui no motor aeronáutico é tudo mecânico, tá? Então tá aqui o nosso contador de rotação, beleza? Então, gente, era isso, tá, que eu queria mostrar para vocês aqui, tá? No motor radial vai mudar um pouco, mas vai mudar muita pouca coisa. Vou mostrar para vocês daqui a pouco as coisas lá, tá? Mas é bem parecido. Então, fiquem tranquilos. Espero que tenha ajudado vocês. E é isso. Um abraço.